Agora eu vou te dar uma dica preciosa. Anota aí, hein? É uma receita. Olha, vai ter uma parte de culinária no curso. Calma, calma, é uma receita diferente. Vamos lá. Uma dose generosa de autoconhecimento. Anotou? Uma dose generosa de autoconhecimento. Outro aspecto da receita, acrescente bastante ação. Coloca lá na mistura, bastante ação. Mas é só isso? Não. Tem pitadas de resignação. Isso é muito importante, tá? Essas pitadas de resignação fazem toda a diferença. Mas eu vou explicar. Você deve estar se perguntando, é sério isso? Pô, não é possível. Isso aí é papo bobo, isso aí não funciona. Mas eu vou te mostrar que isso faz toda a diferença. Eu quero te dizer que o autoconhecimento, ele é algo fundamental. Ele é como se fosse numa receita de pão. Ele é, ao mesmo tempo, a farinha e o fermento. Olha só como é importante a questão do autoconhecimento. Obviamente, para a gente se conhecer mais profundo, às vezes é necessário uma psicoterapia. Então, eu recomendo. Eu quero mergulhar no meu infinito particular. Eu quero me conhecer mais. Eu quero saber mais de mim. Gente, isso é ótimo, é maravilhoso. Então, faça terapia. Poxa, eu não tenho tempo, eu não estou afim, eu não quero agora, eu acho que eu não tenho grandes questões. Eu vou te dar algumas dicas para te ajudar, mas especificamente na questão do Enem. Então, o autoconhecimento, ele faz toda a diferença. Sabe, a gente às vezes acha, por exemplo, numa situação de ansiedade, que está tudo fora de controle. Talvez você já tenha visto aquele filme Divertidamente. Parece que tem horas que o medo assume o controle e a gente não é capaz de pensar em mais nada, ou a ansiedade. E parece que aquilo domina a gente e não tem o que fazer? Pois é, mas não é bem assim. Isso não é tão verdade. É fato que as emoções elas ficam mais latentes, elas ficam mais fortes. Mas a gente tem um certo domínio, a gente tem um certo controle, a gente pode lidar com isso de uma maneira diferente. E aqui é isso que a gente vai propor, né? Porque a maneira que a gente tem de encarar as situações, ela vai fazer total diferença no contexto. Essa questão do autoconhecimento, nós precisamos aprender algumas coisas, saber algumas diferenças. Primeiro, a gente precisa entender qual é a diferença entre emoção, comportamento e atitude, pensamentos. Isso tudo é uma coisa só? E a gente vai ver que não. Vários teóricos têm falado sobre isso. Vários pesquisadores estão estudando sobre isso. E aqui a gente vai passar algumas informações gerais para vocês. Mas vamos lá. Emoções. Primeiro passo é a gente identificar as emoções. O que são as emoções? E aí a gente pode pensar naquele filme que eu acabei de falar agora, o Divertidamente. A gente tem ali algumas emoções básicas. A gente tem um medo, a gente tem uma ansiedade, a gente tem ali, por exemplo, um nojo. São emoções, são sensações que a gente apresenta. E geralmente as emoções, os sentimentos, a gente resume por uma palavra. Existem alguns que são mais universais. Se pensar, por exemplo, o medo é um sentimento universal. A gente consegue identificar expressões relacionadas. A satisfação, a alegria, o sorriso, um belo sorriso, é em todas as culturas presente. Então existem algumas emoções, o medo, por exemplo, diante de alguma situação, de algum predador ou de alguma situação social, é também comum em todas as culturas. Existem outras emoções que não, que dependem da avaliação, que dependem da cultura, que dependem da forma com que ela desenvolve, que tem uma complexidade maior. Quando a gente pensa, por exemplo, em felicidade, felicidade é um conceito muito amplo, não envolve só um sorriso. A pessoa pode dar um sorriso e não estar feliz. A felicidade ela tem a ver com coisas mais complexas. Ela tem a ver com crenças, ela tem a ver com valores, ela tem a ver com pensamentos. Então é importante que a gente faça essas diferenças. Primeiro, que a gente consiga identificar as emoções. De uma forma geral, dando uma dica, a gente resume a emoção com uma palavra: medo, ansiedade, angústia, tristeza, raiva. Mas diante de uma situação, eu posso ter mais de uma emoção. Eu posso, numa mesma situação, ficar triste e ter medo.
Então, a emoção, ela se define assim, de uma forma rápida. Agora, existe outro aspecto, que é o aspecto do comportamento, da atitude. É o que você faz. Você já reparou, nas situações de que você está muito ansioso, qual é a sua atitude? O que você faz quando está ansioso? Rói unha? Rói. Que chega, dói. Você chora quando está muito ansioso? Você vai para a rede social, no Instagram? Você corre e vai ver uma série? Qual é a atitude que você tem diante da emoção que se apresenta? Isso é importante, porque quando nós pensamos no vestibular, quando nós pensamos no Enem, é importante que você entenda qual a emoção que você experimenta ao pensar sobre a prova, na hora das provas, quais as emoções que você vivencia e quais as atitudes que você tem para lidar com ela. Tem gente que prepara um mega kit lanche, né? Então leva lá bala, chocolate, biscoito, pipoca. Aí tem dicas, tem pessoas que falam assim, abra o saquinho lá e coma, faça bastante barulho para atrapalhar os outros. Gente, sinceramente, vamos pensar que atitude que você pode ter para melhorar o seu aspecto emocional. É importante nós sabermos que a emoção influencia diretamente no comportamento. Você, adolescente, talvez já tenha passado por algumas situações de ter pedido alguma coisa para o seu responsável no momento que estava muito estressado. Chegou do trabalho, estressadíssimo ou estressadíssima, e aí você vai lá ter a infeliz ideia de falar que quer ir para uma festa naquele momento. E aí, muitas vezes, a resposta é não! Pelo amor de Deus, estou cansado, estressado, já trabalhei o dia inteiro. Agora, quando a pessoa está calma, sorridente, feliz, e você chega de uma outra forma, a tendência é que a resposta seja diferente. Ainda que nem sempre seja positiva, mas é diferente. Então a emoção, ela interfere diretamente no nosso comportamento. Se eu estou um pouco mais calmo, eu consigo ter um desempenho melhor numa prova. Se você está muito ansioso, talvez isso te afete na hora de uma prova. Agora, o nosso comportamento interfere também nas nossas emoções. Você sabia disso? Porque muitas coisas que a gente faz, elas trazem consequências diferentes para a nossa emoção. Se, por exemplo, eu estou com medo, mas eu tenho uma estratégia de comportamento que me deixa mais seguro, o meu medo diminui. Se eu tenho medo de altura, estou perto de um elevador e resolvo subir de escada, eu fico com menos medo. Eu consigo, com a minha atitude, diminuir a minha angústia. Diante de uma situação, por exemplo, de uma prova, tem gente que come uma barrinha de chocolate e aí consegue se acalmar um pouco e lidar melhor. Então, o comportamento, ele afeta também as emoções. Mas será que é só isso? Será que essa relação se resume a isso? Claro que não. E aqui a gente tem um aspecto mais importante, mais significativo, que vários estudiosos no mundo têm estudado, têm investido tempo, têm se dedicado, que é o aspecto cognitivo do pensamento. Porque a maneira que a gente avalia as coisas, que a gente pensa sobre as coisas, faz toda a diferença do que a gente sente e de como a gente se comporta. Nós chamamos isso aí de uma tríade, um interferindo no outro. As emoções interferem no pensamento e no comportamento e assim sucessivamente. Cada aspecto tem a sua relevância. Mas se nós pudéssemos destacar qual seria o aspecto mais relevante, eu destacaria o aspecto cognitivo. E é nele que a gente vai focar para te ajudar um pouco mais.